Perdão, Brazilians, eu sou o Levi. Nós vamos falar de Chicago Bears nesta rodada, a oitava rodada, né? Oitava semana em que os Bears viajam para a capital, Washington DC, para enfrentar os Commanders. Deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal. E nós vamos falar dos Bears o ano todo. É isso aí, Brazilians. Essa semana os Bears vão enfrentar Jayden Daniels ou Marcus Mariota. Ainda nessa gravação que estou fazendo, não sei, não houve nenhuma confirmação. Mas eles têm no elenco o tight end Zach Ertz, que também está machucado, tem o Austin Ekeler como running back e o defensor que era da Legion of Boom lá no Seahawks, o Bob Wagner, como linebacker. Esse time tem sido a sensação do campeonato, conseguiu algumas vitórias, venceu o Bengals do Joe Burrow e teve aí um bom confronto contra a equipe do Baltimore Ravens, né? E agora a gente vai ver finalmente, né, o Chicago Bears enfrentando esse time que tem sido a sensação, o Washington Commanders. Washington Commanders que tem a marcação hoje de um ataque de 31 pontos por partida, o primeiro da liga, e com seus passes em jardas é o 13º, com 19, né, no caso, 19º em touchdowns marcados através do passe. Através do jogo corrido, é o terceiro colocado, sendo o primeiro em touchdowns em toda a liga. Um ataque que, com a movimentação de Jayden Daniels, consegue abrir um pouco mais o leque e deixar as defesas cada vez mais pensando para executar as jogadas. E isso pode pesar caso ele não esteja presente nessa partida. Do outro lado, o lado defensivo, a defesa do Washington sofre muito no jogo aéreo. Porém, no último jogo enfrentando o Carolina Panthers, essa estatística mudou um pouquinho e a defesa ficou aí com a marcação de 21,7 pontos por partida, sendo considerada a 15ª defesa da liga. Em passes é a 12ª em questão de jardas e 28ª em touchdowns aéreos. Já na questão corrida, a equipe fica com o 18º lugar em jardas e o 11º em touchdowns. É uma equipe que tem uma defesa que nos últimos anos sofreu muito. Ano passado, os Bears conseguiram colocar 40 pontos em Washington, uma partida fora de casa. Nesse ano, vamos ver com esse plantel renovado dos Bears o que pode acontecer. Mas se a gente for tirar aqui um pouquinho do que o Washington apresentou na última partida, contra o Carolina Panthers conseguiu segurar um ataque total de até 180 jardas. Isso não é muito, mas também a gente tem que lembrar que o Carolina Panthers não é uma referência muito grande, né? Apesar de ter conseguido anotar um touchdown correndo com os Bears, não é uma referência muito grande. Mas é claro que a defesa do Washington nessa partida mostrou um nível um pouquinho melhor. Então existe muita coisa para a gente observar na partida contra o Washington Commanders. Vamos ao mano a mano. Se for quarterback, eu vou de Caleb Williams ou Jayden Daniels ou Marcus Mariota. Para ser bem sincero, clubista total, Caleb Williams, com certeza. O garoto está crescendo cada vez mais, ganha confiança dos atletas que são veteranos na equipe do Chicago Bears e eu acredito cada vez mais em Caleb Williams, quarterback dos Bears. No confronto mano a mano de running backs, Austin Ekeler, DeAndre Swift, eu prefiro o running back do Chicago Bears, né? Então eu acredito no Chicago Bears com o jogo corrido. Do outro lado, agora a gente vai indo um pouquinho mais à frente ali para linha ofensiva, e linha ofensiva eu vou dar um empate. As duas linhas, né, com talvez o Washington Commanders um pouquinho à frente por questão do jogo corrido, mas eu vou dar um empate e está de bom tamanho, né? Quanto a recebedores, os wide receivers e tight ends, eu acho que se pegar os outros vídeos vai ser repeteco. Não, os wide receivers e tight ends do Chicago Bears eu não troco por nenhum desses recebedores de Washington. Do lado defensivo é mais fácil,
Linha de defesa, Chicago Bears. Linebackers, Chicago Bears. E a secundária, os DBs, Chicago Bears, mesmo caso Kyle Gordon não jogue, né? Acredito que ele vai se recuperar, e tem a questão também do Jaquan Brisker, mas eu acredito na defesa dos Bears total contra essa equipe do Washington Commanders. E as chaves do jogo, eu entendo que temos duas chaves nesse jogo. A primeira delas é a defesa dos Bears contra Jayden Daniels e o jogo terrestre do Washington Commanders. Eu acredito muito na defesa dos Bears. Acredito que mesmo com Jayden Daniels, os Bears vão conseguir ter um bom trabalho, mas a defesa precisa se provar nesse aspecto, limitando avanços do quarterback e dos running backs da equipe de Washington, fazendo com que a equipe fique unidimensional e aí a bola volte para o Chicago Bears, né? Se o Jayden Daniels não jogar, eu também acredito que a defesa dos Bears tem a mesma função. O Mariota tem uma certa mobilidade, mas é aquilo que a gente sempre fala em questão a defesas, né? Limitar o quarterback, que é um pouco mais móvel, ao pocket e forçar ele a ganhar da secundária dos Bears, que tem roubado bolas nos últimos jogos. E eu acredito que a defesa dos Bears vai conseguir virar essa chave e conseguir, inclusive, roubar bolas e trazer boas posições de campo para a equipe de ataque dos Bears, que é a outra chave. A outra chave é Caleb Williams e esse ataque dos Bears, o ataque aéreo, explorando essa defesa aérea do Commanders. Então, acredito que Caleb Williams, agora um pouco mais ambientado, vai distribuir bem passes como ele tem feito nos outros jogos, e a equipe dos Bears tem essa chave, o ataque aéreo contra essa defesa dos Commanders, que cede muitos espaços para passes. Fiquem de olho em Rome Odunze, wide receiver do Chicago Bears. A gente tem percebido uma evolução nesse ataque, então a hora a gente vê DJ Moore se destacando, a gente viu Keenan Allen, a gente viu Cole Kmet também aparecendo, DeAndre Swift, e o Rome Odunze ainda não mostrou muito, e eu acredito que esse jogo o Rome Odunze vai ser utilizado, e muito bem utilizado, por Shane Waldron e companhia. Então, ele é um dos atletas que eu ficaria de olho no Chicago Bears. De repente, ele pode ser o garoto da bola do jogo, né? Dependendo de como for esse desempenho, ele pode resolver para os Bears. Então, acredito que Caleb Williams deve explorar, né, esse novato aí, os dois novatos, devem ser utilizados muito bem nesse jogo contra o Washington Commanders. Minha expectativa nessa partida é que os Bears consigam fazer 30 pontos. 30 pontos? Sim, 30 pontos. Eu acredito que o Chicago Bears vai explorar essa defesa do Commanders e vai chegar ali próximo dos 30 pontos com esse ataque, esse jogo aéreo. Eu acredito muito nisso, porque também tem outro detalhe. Esse jogo aéreo abrindo o leque, a gente também vai conseguir correr com a bola. Então há uma outra forma que a gente pode descobrir outros detalhes, outras formas de dimensionar esse ataque, né? Conseguir trazer mais profundidade para esse playbook e conquistar, seja por terra, seja no jogo aéreo. Enfim, eu acredito que os Bears vão fazer muitos pontos contra essa defesa do Washington. Por um outro lado, com o Jayden Daniels, eu acredito que a defesa dos Bears consegue segurar ali por volta dos 20 pontos. Sem Jayden Daniels, eu acredito que menos de 15 pontos para Mariota. Eu não acredito que o Mariota vai conseguir encontrar espaços nessa defesa, ainda mais pelo que eu acredito e entendo que o momento em Chicago, né, aquela questão emocional, aquilo que os atletas estão vivendo, respirando nesse momento, principalmente do lado defensivo, as entrevistas que a gente viu no training camp do Edmonds, do TJ Edwards, eles estão num nível de concentração que eu acho difícil deixar o Washington sem o Jayden Daniels produzir mais do que 20 pontos ou 15 pontos. Então eu acredito que se for Mariota,
a defesa dos Bears vai se destacar ainda mais. Se for Jayden Daniels, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas acredito em ambos os casos na vitória do Chicago Bears sobre o Washington Commanders. Deixa aí seu comentário, diz aí o que você acha, quanto você acha que vai ser essa partida. Depois eu vou colocar lá no Instagram aquela enquete deixando claro ali a sua opinião, quantos pontos mais ou menos você acha que os Bears vão pontuar nessa partida. Beleza? E a gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais, se Deus quiser, com o pós-jogo de vitória. Tchau, Bears!